Olá, como vão? Tudo bem? Esse já é o nosso oitavo vídeo sobre porcentagem, né? Estamos fazendo uma playlist, uma série de vídeos sobre porcentagem, dando vários exercícios, né, que caem em concursos, de provas, para preparar bem nesse assunto, nesse conteúdo importantíssimo em geral, né? Bom, então vamos hoje falar sobre o que é mais vantajoso comprar. Comparando o preço de embalagens de tamanhos diferentes ou de pesos diferentes, e para que a gente possa determinar qual é a opção mais vantajosa economicamente, tá? Vamos, por exemplo, aqui, o que é mais vantajoso comprar? 5 batatas por R$ 1,20 ou 20 batatas por R$ 6,30? Para que você possa resolver esse problema, uma opção é você usar a porcentagem. A porcentagem pode nos ajudar aqui, não é? Você compara. A porcentagem, na verdade, é uma forma de comparação. Por exemplo, se você tem 30 pessoas num local que são mulheres, e neste local há 150 pessoas no total, 30 em relação a 150 é uma comparação que você faz, né? Então, se você tem 30 mulheres, num total de 150 pessoas, né, simplificando aqui, por 3, 1 por 3, 5, 20% são mulheres, certo? Quando você compara a quantidade de mulheres com relação ao total de pessoas, é um grupo de pessoas em relação ao total de pessoas, você tem a porcentagem desse que está aqui no numerador. O numerador representa as mulheres. Então, o percentual de mulheres em relação ao total é de 20%. 20% desse total são mulheres. Nós vamos usar esse conhecimento, né? Essa comparação, essa forma de comparação para determinar qual é a compra mais vantajosa, certo? Então, por exemplo, nesse caso aí, o que é mais vantajoso? Nós vamos fazer o seguinte, comparar as quantidades que são 5 batatas e 20 batatas. Vamos comparar. 5 batatas corresponde a quanto por cento em relação a 20? Eu posso fazer esse cálculo. 5 em relação a 20. Eu estou comparando aqui, ó, comparando as quantidades. Fazendo uma comparação das quantidades aqui. Tanto faz se eu coloco o maior em cima, o menor embaixo, mas é bom que se coloque o menor em cima e o maior embaixo, né? Para que isso aqui dê um número decimal e aí fique mais fácil a porcentagem, mas não teria problema nenhum. Também poderia ser expresso em forma de porcentagem, mas uma forma mais usual, né, mais comum, é colocar o menor no numerador. Então vamos começar colocando o menor, a menor quantidade. Aqui nós estamos comparando as quantidades. Depois a gente compara os preços. E verifica qual foi a relação. Vamos ver aqui. 5 vezes isso aqui é fácil transformar numa porcentagem, né? Você pode fazer divisão, ou aqui você pode multiplicar por 5 e por 5, fazendo com que esse denominador vire 100, né? 25 por 100, certo? Então, o que isso aqui significa? Que 5 batatas é 25% de 20 batatas, né? Essas 5 batatas aqui representam 25% das 20 batatas. Ou seja, é um quarto, né? 25% é a mesma coisa que um quarto. É isso? Qual é a metade de 20? 10. Se 10 é metade, e eu calcular a metade da metade, eu estou calculando um quarto. A metade da metade, metade de 10, 5. Então isso aqui é um quarto exatamente, certo? Então, o 5 representa, 5 batatas representa 25% das 20 batatas. Agora vamos comparar os preços e vamos ver. Só que como eu coloquei o menor aqui, como eu coloquei a quantidade menor aqui, a quantidade menor no numerador aqui da fração, eu tenho que usar
o preço referente a essa quantidade aqui, tá certo? Para não haver erro. Eu não posso inverter. Se eu usei aqui o valor menor, então aqui eu tenho que usar o preço referente ao valor menor. O preço referente ao valor menor, aqui no caso, é 1,26. Então eu coloco 1,26 aqui e 6,30 aqui, certo? Essa divisão aí, a gente pode eliminar essas vírgulas aqui, né? Como se nós multiplicássemos por 100 o numerador e o denominador. Vamos multiplicar por 100 aqui. Então fica 126, multiplicando o numerador por 100, multiplicando o denominador por 100 também, para simplificar, né? E aí eu posso, se eu simplificar aqui, eu posso dividir por 126 aqui dá 1, por 126 aqui dá 5. Isso aqui é exatamente 5 vezes isso aqui. Certo? 5 vezes 6, 30. Vão 3. 5 vezes 2, 10. Com 3, 30 vai 1. 5 vezes 1, 5, 1, 6. Então certinho aqui 1 quinto. Então, aqui, a relação é de 1 para 5. Que isso aqui significa 20%. Né? Se eu multiplicar aqui por 20 e aqui por 20... vai dar 20 centésimos, que era o que eu queria, uma fração com denominador 100, já que eu quero passar para porcentagem, né? Então isso aqui é 20%. Então, ó, eu estou usando a porcentagem para fazer uma comparação. A porcentagem serve para comparar. Então, se eu preciso comparar preços, eu posso usar a porcentagem, né? Então, aqui, ó, veja bem. 5 batatas representam 25% das 20 batatas. Não é isso? E o preço de 5 batatas representa 20% do preço das 20 batatas. Então veja bem, se o preço tem uma porcentagem menor, significa que é mais vantagem 5 batatas. 5 batatas representam 25% das 20 batatas. Mas o preço das 5 batatas representa menos do que 25%, então é mais vantajoso as 5 batatas do que as 20 batatas por 6,30. É mais vantajoso eu comprar 5 batatas a 1,26, certo? Do que 20 batatas a 6,30. Tá bom? Então essa é uma maneira de você fazer a comparação. O que nós fizemos aqui na verdade? Nós comparamos quantidades e depois preços. É o que nós vamos fazer sempre nesse tipo de exercício, né? Esse tipo de situação. Um outro exemplo aqui. Um outro exemplo poderia ser na compra de garrafas, muito comum também. Se você... garrafa de suco ou de refresco, por exemplo. Então, se você tivesse... o que é mais vantajoso? O que é mais vantajoso? Economicamente, né? O que é mais vantajoso? Uma garrafa de 500 ml custando R$ 4,80 ou uma garrafa mesmo tipo de problema. Nós temos aqui, veja bem, as quantidades, né? As quantidades aqui, só que agora não são unidades, né? Como no caso de comprar batatas, não estou contando unidades, as quantidades aqui são em mililitros, né? Quantos mililitros? E aqui os preços. Eu quero comparar, eu vou comparar as quantidades, vou comparar os preços. O que for, se o preço for menor,
vale a pena. Se não for menor, não vale a pena no caso aqui. Então vamos ver aqui, por exemplo, comparando os preços. Vou usar o menor primeiro, certo? No numerador. 150 ml, garrafa de 150 ml por 500. Estou comparando, ó, comparando as quantidades. Então aqui eu posso dividir por 10 os dois, posso dividir por 5, aqui dá 3, por 5 aqui dá 10. 3 décimos é 30%, certo? 30%. O que isso aqui significa? Que uma garrafa de 150 ml, né, ou os 150 ml daquela garrafa menor, corresponde a 30% disso aqui. Certo? Muito bem. E agora, os preços. Vamos comparar. Sempre, se eu usei 150 aqui, ó, se eu usei 150 no numerador, o preço correspondente a 150 é 1,68. Tem que vir no numerador também. Então, 1,68 no numerador, 4,80 no denominador. Vamos multiplicar por 100 o numerador e o denominador. Não preciso dessa vírgula, certo? Quando eu multiplico por 100, elimino as vírgulas aqui, no caso. Faço as simplificações aqui. Se eu fizer a divisão aqui, aqui eu vou ter 35 centésimos, que dá 35%. Tá bom? Então, o que acontece aqui? Olha só. Uma garrafa de 150 ml, essa quantidade de 150 ml, é 30% de 500 ml. Mas quando eu comparo os preços, né, essa garrafa de 150 ml, o preço dela em relação ao preço da de 500 dá 35%, é maior. Se a porcentagem aumenta, a porcentagem do preço é maior do que da quantidade, então não vale a pena comprar essa garrafa menor. Essa porcentagem que eu estou fazendo aqui é da menor. Né? A gente padronizou usar sempre o menor no numerador. Então a porcentagem do menor. Qual é a porcentagem da garrafa menor? A quantidade de líquido, né? Quantidade da garrafa menor em relação à maior, 30%. E a relação entre os preços? 35%. Com relação ao preço, se aumentou, essa garrafa de 150 ml não vale a pena. Tá certo? Então, a ideia básica é essa, só fazer essas comparações aqui. Aqui eu estou comparando os preços, certo? E pronto. Esse tipo de problema poderia ser com relação, por exemplo, a comida comprada por quilo, não é verdade? Num restaurante, digamos que um restaurante, ao invés de colocar 100 gramas, tipo por 6,50, um exemplo, né? E um restaurante A, 100 gramas de comida custa 6,50, um exemplo. E no restaurante B, ao invés de botar 100, ele bota 250, só para confundir a pessoa, né? Vamos dizer assim. Aí bota o preço aqui de 9,50, por exemplo. Você pode fazer a mesma coisa. Compara as quantidades, aqui no caso agora é quilograma, né? Não é ml, litro, nem submúltiplo aqui do litro. Aqui é grama, é a massa. E depois compara os preços. Pronto, a gente vai fazer a mesma coisa. Inclusive, uma outra forma de... Um outro tipo de problema, por exemplo, poderia ser a gasolina... Um exemplo aqui, deixa eu colocar aqui. Por exemplo, um posto de gasolina vende gasolina a R$5. Só que um carro, o seu carro, por exemplo, você constatou que com gasolina ele consegue fazer 12 km com litro. Certo? Então, ó, 1 litro de gasolina custa R$5. Mas seu carro faz 12 km com cada litro. Mas se você colocar o álcool nesse posto, 1 litro de álcool
custa R$ 4, por exemplo, mas o seu carro ele percorre só 9 quilômetros com 1 litro. E aí qual que é mais vantajoso? A mesma coisa. Nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos comparar a quantidade de quilômetros que ele faz por litro e o preço que ele paga por litro. Se eu tivesse variado aqui, ó, né, colocado 3 litros aqui, 2 aqui, você poderia reduzir os litros a 1. Né? Se aqui fosse 3, dividia por 3, virava 1. 3 por 3 por 3, não é isso? Manter a proporção. Se aqui fosse 2, dividia por 2, por 2 e por 2, para que os dois ficassem 1. Então, no caso, você teria com 1 litro de gasolina, eu percorro 12 quilômetros. Ou melhor, com 1 litro de gasolina eu percorro 12 quilômetros, só que eu pago R$ 5. Mas com 1 litro de álcool eu percorro 9 quilômetros, só que eu pago R$ 4. Você vai comparar, né? Você vai fazer o quê? Mesma coisa. 9 sobre 12. Estou comparando aqui as quantidades, agora de distância, né? Distância percorrida, quilômetros. Posso dividir por 3 aqui o numerador, por 3 o denominador? 3 quartos. Isso aqui é 75%. Certo? Multiplica por 25, 75 centésimos. É isso? E agora comparando aí, se 9 está no numerador, o 4 aqui corresponde a 9. Tem que estar no numerador também. 4 quintos. Isso aqui é 80%, né? 1 quinto é 0,20. 24 por 4, 80% isso aqui. 80%. Então, olha só. Essas porcentagens aqui dizem respeito ao álcool. O álcool em relação à gasolina, né, na quantidade é 75%. Mas no preço é 80%. Aumentou. Se aumentou, não vale a pena o álcool. Eu estou fazendo porcentagem do álcool. Então, se aumentou, se o preço é maior do que a comparação das quantidades, então não vale a pena, é mais vantajoso você usar, no caso aqui, a gasolina, certo? Que eu coloquei álcool no numerador, mas aumentou o preço, a porcentagem do preço ficou maior. Então é mais vantajoso aqui você usar a gasolina, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje aí. São exercícios que são muito recorrentes em concurso, né? Importante você aprender a fazer esse tipo de exercício. Você poderia, eventualmente, trabalhar só com as frações, quando são frações assim, talvez pequenas e mais fáceis, mas a porcentagem ajuda, né? Ajuda. Tem uma maneira de você comparar frações, se você quisesse. Por exemplo, aqui, ó, esses 3 quartos e 4 quintos. Esse 4 quintos aqui é o preço. E aqui é quantidade, certo? Se aqui for... Só que você tem que perceber que você está colocando a relação aqui do álcool. Né? Nós estamos fazendo aqui a fração de álcool. Ou a porcentagem de álcool em relação à gasolina. Então nós estamos falando aqui de álcool. No caso, essa fração aqui corresponde ao preço do álcool em relação à gasolina. E essa quantidade aqui do álcool também em relação à gasolina. Desde que você mantenha aqui, né, a ordem correta, não pode inverter. Para você verificar qual fração é maior aqui, você pode multiplicar assim, ó, de baixo para cima. 3 vezes 5, 15. E daqui de baixo para cima, ó, 4 vezes 4, 16. Como o preço está maior, o álcool, que foi o que eu coloquei no numerador, não vale a pena. Essa era uma outra maneira de você fazer, comparando as frações, né? Mas a gente usa geralmente a porcentagem para fazer comparação, uma boa forma de usar a comparação. Então tá aí, essa é uma aplicação da porcentagem, né, recorrente, cai sempre em provas do Enem, provas de concurso, tem que estar preparado, certo? Eu deixei aí uma folha de exercício só sobre esse tipo de exercício aqui, uma variedade boa, com respostas comentadas, para que você não tenha nenhuma dúvida, tá certo? Então você pode baixar aí, tanto no formato PDF, quanto no doc, né, do Word, ok? Um abraço, até a próxima!